Olá, caro aluno, você que está se preparando, estudando para o concurso, a matéria de informática tem aí alguns pontos relativos a atuais formas de trabalho com a relação da internet. Estamos aí falando dos serviços da nuvem, como funcionam, como são baseados, de onde originaram-se as ideias de uso dessas ferramentas. Então, trabalhando basicamente aí com a ideia de computação na nuvem. Então, aparece aí o termo cloud, ou cloud computing, ou cloud storage. Então, basicamente, primeiro vamos entender o que é a ideia de cloud. Cloud nada mais é do que, traduzindo literalmente, a ideia de nuvem. Uma nuvem, você sabe como é um representante da própria estrutura conhecida como internet. Logo, quando fala-se em computação na nuvem, computação em cloud, estamos falando em algo que se baseia na internet, ou computação na internet. Então, estamos usando aí um recurso baseado justamente nessas formas de interação. Com isso, temos algumas características funcionais acerca do serviço. Exatamente, porque quando começamos a falar sobre as estruturas da nuvem, nós não falamos mais na estrutura de um programa, e sim falamos na ideia básica de um serviço prestado. O que é este serviço? É a sua forma de trabalho. Por quê? É comum você pensar no seu computador em um programa que você vai instalar para atender alguma demanda e necessidade que você utilize no dia a dia. Por exemplo, instalar lá um editor de texto, instalar um editor de planilhas, um editor de imagens. Então você está instalando um programa no seu computador que atenda a esta necessidade. Há também programas que podem ser utilizados sem a necessidade de instalação. Simplesmente eles são executados sem que tenha que fazer toda a instalação, copiar seus arquivos para o computador e assim por diante. Então tem aí estruturas de programas. Aqui não, ele é um serviço. É algo que você utiliza sem ter que ficar instalando, porque isso é uma das características funcionais da estrutura. Ou seja, você remete aí à característica de não instalação. Não há necessidade de instalar programas ou recursos para poder usar este serviço. Então esse é um dos conceitos fundamentais. Isso você vai usar como regra. Não é necessário instalar. Não é necessário, porém pode ser instalado. Cuidado então com esses aspectos. Vamos então entender essas características de como funciona este serviço. Então você tem aí primeiramente que ele é um serviço normalmente distribuído. Não necessariamente será, mas na maioria dos casos é distribuído. O que é ser um serviço distribuído? Significa que você está ali com o seu computador, você está visualizando os dados em seu computador, utilizando as informações diretamente aí no seu computador. Então está ali você visualizando as informações, os dados da tela do seu computador. Porém, estas informações, elas muitas vezes não foram trabalhadas, não foram geradas pelo seu computador, mas sim elas vieram de algum lugar, de algum servidor disponibilizado aí, disponível na internet. Ou seja, imagine que estes sejam servidores, cada um em um país, por exemplo. A ideia é de que eu tenho vários servidores para atender ao mesmo serviço. E o seu computador, quando quer utilizar este serviço, ele vai mandar um pedaço da sua informação. Então imagine que eu tenho toda essa informação. E essa informação, então, ela é segmentada. Cada pedaço da informação é enviado para cada um destes servidores. Então a natureza do serviço ser distribuída é para isso. Porque assim, cada um deles resolve um problema, uma parte do problema. Princípio aí do dividir para conquistar. Cada um resolvendo uma parte e eles vão conseguir então resolver tudo mais rapidamente e devolver a resposta. Esse é o princípio da ideia de ser uma estrutura distribuída, estar espalhado aí em vários locais que não se sabe exatamente em qual ponto está colocada a informação. Como assim não sabe? Quer dizer que pode ser em qualquer lugar na internet. Você só precisa saber como chegar até o serviço. Como ele funciona, o que está por trás dele, você não tem que se preocupar com isso. O serviço se encarrega de lhe dar o suporte e estar disponível, estar funcional para você. Essa é a ideia funcional dele, característica básica. Mas também temos que entender que esse serviço, ele é de natureza mensurada. Ou seja, muitas vezes ele vai aparecer com a descrição de que ele é pago pelo uso. Também aí a expressão pay per use. Ou seja, você paga de acordo com aquilo que você usa. Você não vai pagar algo sem estar utilizando. Uma vantagem. Então são todos atrativos. Você tem uma estrutura que é distribuída, não preciso saber como é que ela está funcionando, mas simplesmente que ela funciona e que eu pago pelo que eu vou usar efetivamente. É um atrativo para que as empresas, para que os usuários
se adaptem mais a esse serviço, comecem a utilizar mais frequentemente esse modelo de serviço na internet, claro que esse serviço é mensurado também para que haja este pagamento. Ou seja, eu vou segmentar por uma quantidade de dados, uma quantidade de tempo, uma forma de processamento, para que você use e pague por este segmento. Então ele trabalha com esta ideia de mensuração de dados. Também tem aí, novamente, reforçando a ideia de que não precisa instalar. Mas a instalação, caso apareça, pode ser algo opcional. Então você tem aí como uma característica não precisar, mas pode instalar? Sim, mas não precisa. O que eu preciso efetivamente para poder usar o serviço de computação na nuvem? Eu vou depender aí de alguns pré-requisitos. Quais são esses requisitos? Preciso ter um computador conectado à internet, então um computador conectado, como também eu preciso ter aí neste computador instalado um navegador. Mas aí você para e pensa, pô, mas você falou que não precisa de instalação. O serviço não tem nada específico dele para ser instalado. Você não precisa instalar nada especificamente dele. Como, por exemplo, editor de texto, você instala o programa editor de texto. Então você não precisaria instalar este editor de texto. Mas você vai utilizar de um recurso básico do computador hoje. Muito difícil você pegar um computador hoje que não tem um navegador instalado. E esta também é uma das praticidades que o serviço da nuvem oferece. Porque o que eu preciso é ser um computador conectado à internet com um navegador. Encontro isso em quase todo lugar hoje em dia e assim eu consigo fazer uso do serviço. Imagine, se você tivesse aí no seu computador um editor de imagens, como por exemplo o Photoshop, e você vai em algum outro computador e quer editar uma imagem, não tem o Photoshop lá instalado, você teria que ter o CD, instalar o Photoshop, perde todo o tempo instalando e tudo mais, aí você teria que comprar a licença dele, porque ele é um software proprietário. Então você percebe que tem toda essa problemática que não se torna tão dinâmica. Mas com a computação na nuvem, com o serviço na nuvem, você usa ele no seu computador da sua casa, você chega na casa do colega e quer fazer uso do mesmo serviço, vai lá e usa, simplesmente acessando o serviço por meio do navegador, que ele provavelmente vai ter também no computador dele instalado. Então é esta praticidade que tem favorecido cada vez mais o serviço. Então eu tenho um requisito mínimo para funcionar, eu não preciso instalar, apesar de estar aí atrelado a um serviço mínimo que é instalado. E esse cara, apesar de ser, na maioria dos casos, um serviço pago, ele também pode ser ofertado gratuitamente. Então eu encontro o serviço gratuitamente. Na maioria das vezes, eu encontro ele como um princípio de amostra grátis. Eu vou lá, consigo usar apenas parte do serviço para que as pessoas possam ter aí a afinidade, conhecer e começar a ter aí a dependência em relação ao serviço e assim que acabem comprando para mais usos acerca dele. Então você tem aí uma característica fundamental do serviço de computação, dos serviços da nuvem. Só que primeiramente nós temos que entender também como funciona esse mecanismo, de onde ele se origina, como surgiu a ideia de computação na nuvem. Primeiramente, o conceito de computação na nuvem não é nada novo, ele já é uma estrutura antiga, sim, uma conceituação que vem de muito tempo atrás, que era utilizado nas redes internas das instituições, que era o serviço conhecido como mainframe. Não é bem serviço, mas sim o computador conhecido como mainframe. O que é o mainframe? O mainframe, ele é um supercomputador. Na verdade, ele tem aí a diferença entre supercomputador, mas eles estão tão próximos que a diferença não é bem clara. Então ele acaba sendo apelidado como sendo um propriamente supercomputador. Ou seja, um computador muito poderoso. Ele tem capacidades muito maiores do que a gente imagina de estar trabalhando com recursos. E principalmente usado para banco de dados, apesar de ser usado em outras estruturas mais específicas, alguns programas e dados específicos que necessitam de um recurso mais pontual. E ele acaba sendo então a solução para isso. Antigamente, você tinha um detalhe, os computadores eram caros. Investir em tecnologia dos computadores era caro. Comprar um desktop hoje que você adquire aí por valores de R$1.800, R$2.000 de ponta aí os desktops, naquela época você comprava só tipo uma parte do computador com isso. Então o custo era muito elevado e o tamanho era muito limitado. Um HD era 2 GB, 6 GB, 10 GB. E você tinha então um custo muito alto para comprar algo que era ínfimo. Então, para não ter tanto investimento, surgiu aí a ideia do mainframe, em que é apenas um computador mais poderoso e dentro dele eu coloco tudo. Coloco processador, coloco memória, coloco HD,
tudo dentro desse cara. Só que em grande escala, ou seja, tem aqui vários gigas, vários teras de espaço de armazenamento, também tem aqui dentro da estrutura vários processadores, e uma das características curiosas acerca do mainframe é que você pode chegar a remover os processadores dele sem ter que desligar. Eles são colocados, acoplados em um modo que encaixe, que você vai lá, tira ele mesmo sem ter desligado o próprio mainframe, e ele está ali em pleno funcionamento. Então é uma das características que ele possui, que nos outros computadores muito difícil seria você conseguir algo similar. Então ele tem esse poder computacional separado, diferenciado. E eu investi assim, então, muito nesse cara e pouco nos computadores dos usuários, porque o usuário não precisaria ter tanto investimento, apesar justamente do custo que era elevado. Então, esses computadores que eram passados aos usuários são computadores mais simples, são computadores chamados terminais, e muitas vezes chamados de terminais burros. Por que são chamados de terminais burros? Porque eles não pensam, simplesmente são estruturas responsáveis por captar dados. E aí aparecem também com o seu nome real, os Thin Clients. O que são essas estruturas? São simples computadores que têm aqui dentro da sua composição teclado para capturar informações, ele tem aqui o mouse para inserir informações, ele tem um monitor para exibir o resultado dos dados processados, ele tem uma plaquinha mãe, mas ela é bem mais sucinta, porque o objetivo dele é comunicar-se por meio de rede. Porque o Thin Client, esse computadorzinho mais simples, ele captura os dados que você está ali inserindo por teclado, mouse, captura essa informação e manda ela lá para o mainframe. É ele quem tem o processador que irá processar a informação. E ao terminar de processar a informação, o mainframe vem e te responde com o resultado. Ou seja, o seu computador não tem que pensar como fazer aquilo ou armazenar. Quem pensa é o mainframe e você só pega o resultado do processamento da informação. Cuidado aí com a característica acerca dele. Porque o mesmo funciona para os demais. O próprio Thin Client do outro colega vai fazer o mesmo. E os demais assim também. Eles só captam e exibem resultados. Então é a ideia básica de que todo dado é processado aqui. Esse princípio de funcionamento, essa mecânica de funcionamento, é que trouxe a ideia da nuvem. Por que não era feito isso antigamente? Porque, primeiro, essa estrutura está sendo trabalhada dentro de uma rede privada. Dentro de um ambiente de rede, onde a rede trabalha em velocidades de 10/100, 10/1000 hoje em dia. Ou seja, eu tenho uma velocidade mais elevada de comunicação entre os dispositivos. Assim, eu consigo fazer a comunicação deles tranquilamente. Antigamente, na época desse cara, a internet era ainda a internet de escada. Olha a velocidade de trabalho de comunicação em redes. Não convém usar isso na internet, mas na intranet já resolve muito o problema. O que aconteceu é que com o tempo, os computadores pessoais, os desktops, se tornaram baratos. E aí as empresas pararam de investir nos mainframes porque eles eram caros e demandavam de manutenção especializada. Bancos, por exemplo, utilizam muito mainframes ainda hoje, porque os bancos utilizam aí algumas linguagens como o COBOL, que ainda é necessária e mais especificamente trabalhada pelos mainframes, que ele tem melhores recursos para suportar isso. Ocorre que os computadores ficaram melhores, a manutenção desse cara ficou mais cara, os computadores ficaram mais baratos, então abandonou-se essa metodologia e começou-se a utilizar aí os computadores pessoais, então parou-se de trabalhar com essa forma. Só que hoje, novamente, a rede melhorou, a internet está cada vez melhor e os computadores pessoais acabam se tornando aí, os desktops, um custo desnecessário. Porque imagine para uma empresa comprar um computador aqui para o funcionário com 500 GB, 1 TB de HD. Para que o usuário vai usar tudo isso daí? A menos que seja, claro, um usuário que faça projetos, trabalhe com muitos arquivos, mas se é um cara que está ali só usando o programinha da empresa, precisa ter todos esses dados armazenados? Não. Então, para que eu vou ficar gastando um artefato, no caso do dispositivo, que vai ser subutilizado? Então, volta-se aí a vantagem para as empresas em utilizar a estrutura baseada nesse mesmo princípio. Só que o mainframe ainda é caro, então por isso volta-se a ideia para a nuvem, porque agora a conexão com a internet é melhorada e assim eu consigo a viabilidade de conexão. Eu posso conectar todos esses serviços? Sim, só que ao invés de investir em um único computador, eu contrato um serviço e assim eu também nem tenho a necessidade desse mainframe ficar subutilizado, porque eu vou pagar de acordo com o que eu precisar. Agora, muito cuidado. Por quê?
Quando você percebe que esse serviço ele funciona na nuvem, você percebe que ele tem uma dependência implícita. Se ele é um serviço que funciona na internet, eu preciso, no mínimo, ter conexão com a internet. Porque, do contrário, eu perco toda essa conexão. Eu não tenho acesso ao serviço. Então, ele é um serviço extremamente dependente. Tanto da conexão com a internet, que é o fator principal, como da própria instituição, empresa que presta o serviço, que oferece o recurso para que eu possa utilizá-lo. Então, há uma dependência inclusa no processo que vai depender justamente da usabilidade, dos recursos e tudo mais. Para entender um pouquinho melhor o mainframe, você tem aí uma linha de processamento, de poder computacional. No topo dessa linha estão os computadores quânticos, que existem apenas a nível de pesquisa, ainda não foram completamente desenvolvidos, mas são computadores aí com processadores extremamente potentes, aí bastante usados então em pesquisas científicas, principalmente na área da física, na área da biologia, bastante utilizados. Clusters. O que são clusters? São vários computadores, podem ser computadores pessoais ou vários computadores mainframe, vários servidores, vários computadores quânticos. Quântico ainda não, mas os outros, é mais comum, que são colocados em conjunto para trabalhar cada um com um pedacinho de uma tarefa. Um pouquinho diferente da estrutura licitada do próprio serviço distribuído, mas é que eles todos trabalham em um conjunto uniforme. São estruturas similares e tudo mais. Então é uma aglomeração de vários computadores com um objetivo comum, que pode ser feito inclusive com videogame. Tem aí vários clusters de PlayStation 3, cluster de PlayStation 4, que o pessoal faz aí tranquilamente brincando com os recursos desses dispositivos. Com o PS3 é melhor, porque o PS4, apesar de ter sido lançado depois, é o mais novo, ele tem um hardware inferior ao hardware do PS3, em termos gerais. Ele melhorou a parte de vídeo e tudo mais, mas o processador do PS3 é muito melhor do que o PS4. Tanto que ele, até hoje, nenhum jogo conseguiu usar efetivamente os recursos dele. Ele é subutilizado. Então fazer um cluster dele é algo muito interessante. Mainframe aparece aí na lista. Ele aparece antes mesmo, ou seja, com maior poder computacional do que os servidores Intel. Esses servidores Intel são servidores de páginas da internet quaisquer, porque página da internet não precisa tanto processamento, ela não precisa tanta velocidade, não precisa de computadores tão potentes. Então são servidores mais comuns, que na verdade são computadores pessoais aí melhorados, bem melhorados, mas que têm aí a mesma forma de funcionamento. Por isso é chamado de servidores Intel. E os computadores pessoais entram aí desktop, notebooks e tudo mais para serem trabalhados. Mas dentro do computação na nuvem, nós temos aí dois conceitos básicos para serem entendidos, ou seja, dois ramos, dois segmentos dentro da ideia de cloud. O próprio cloud computing, que é muitas vezes usado como termo genérico para descrever o conceito, porque traduzindo você tem a computação na nuvem, diretamente, como também fala-se em cloud storage, ou seja, na ideia do armazenamento de dados dentro da nuvem. Então você tem aí duas conceituações baseadas na estrutura do serviço que é ofertado. Computação, o que é computação? Computação é você contratar um serviço de processamento. Então você vai contratar aqui algo que vai relacionar aí ao processador. É bem parecido com isso. Então você vai trabalhar aí com um serviço que vai pegar os seus dados e vai transformá-lo, trabalhar o seu dado. É isso que é contratado. Há também dentro da ideia de cloud um serviço de infraestrutura, serviço de aplicação, há segmentações mais específicas. Então aí não cabe agora falar pontualmente delas, mas entender que ela oferece o processo. Aí como o mainframe, ele pega a informação e processa a informação e produz um resultado. Um exemplo aí bem típico para você entender melhor o que se trata, o Google Talk. O que é o Google Talk? O Google Talk é você utilizar aí o serviço que você tem aí nos celulares, nos tablets, smartphones, aí, onde você pega lá o seu celular com Android, por exemplo, e ao invés de você digitar o que quer na mensagem de texto, você fala a informação. Fala, fulano, vou, tá, beleza. Você vai falando e ele vai escrevendo por você. Você já deve ter utilizado esse recurso. Claro que para algumas finalidades não é tão interessante, mas para outras é mais prático. Por quê? Porque você já deve ter notado que esse serviço é interessante, porém ele depende que você esteja conectado à internet, do contrário ele não funciona. Então você tem um recurso que justamente depende de conexão. Por que depende de conexão? Porque a voz, apesar do seu smartphone aí ter um grande poder computacional, ele não tem tanto poder para processar a voz.
Então o seu smartphone apenas grava a voz, grava a sua fala, e ele pega essa informação e envia ela para servidores na internet, servidores na nuvem de dados, que eles é que vão conseguir ter o poder suficiente para transformar aquela voz em um texto. Na verdade, para identificar o texto relativo à voz. E aí, ao receber a informação, ele processa e manda o texto para você. Então você falou alguma coisa, foi a fala e volta o texto, uma informação mais simples e já processada. Este é o serviço de computação na nuvem. Você tem vários outros serviços que são citados muitas vezes como exemplos. O próprio Google Docs e o Microsoft Web Apps. Cuidado! Estes dois serviços, além de serem serviços de computação na nuvem, caracterizados assim, eles também se enquadram dentro da categoria de serviços de operação aí colaborativa, onde você consegue usá-los para trabalhar em conjunto, várias pessoas, uma ajudando a outra. Então, eles acabam se enquadrando nessas duas finalidades, e dentro dessa colaborativa também aparece a Wiki, de modo geral. Então, o Google Docs e o Microsoft Web Apps. São o quê? São editores de texto, planilha, apresentação online. Você não precisa ter o Word instalado no computador, não precisa ter nenhum editor de texto. Simplesmente no próprio celular, que você não tem isso por padrão instalado, você pode ir lá, acessa a página do Google Docs e consegue editar um texto, consegue escrever usar uma planilha, criar uma apresentação de slides. O mesmo vale para o Web Apps. Então são serviços na nuvem, não preciso instalar e eu estou utilizando o serviço. Vou lá, salvo o documento na nuvem, fecho, vou em outro computador e abro, continuo trabalhando com aquele documento. Então um serviço baseado na nuvem tem essa característica. O Office 365, o Microsoft Office 365 também funciona segundo esses aspectos, segundo essa ideia de computação na nuvem. Em termos de armazenamento, nós temos aí a ideia que tem substituído os pendrives. Porque pendrive você perde com frequência, pendrive é algo que você vai ter que ficar comprando toda vez e é algo que queima, que corre o risco de perder as informações, que também é um grande agente ou vetor para transportar vírus de um computador para o outro. Logo, eximindo esse cara, você usa a computação na nuvem, o armazenamento de dados na nuvem, em que você vai lá, abre o navegador, abre o site, pega o arquivo, baixa, quer mandar de volta, abre o site, manda o arquivo de volta para o site. Cuidado, principalmente acerca do armazenamento, por padrão você não precisa instalar, você simplesmente acessa o site e lá você joga o arquivo e pega o arquivo de volta, recupera esse arquivo. Mas não precisa de instalação, simplesmente usa o serviço. Porém, principalmente aqui, você tem a opção, é um opcional para que você baixe e instale. Por exemplo, o Google Disco, também chamado Google Drive, o Microsoft SkyDrive, o Dropbox, o ForShared, são estruturas, serviços que oferecem para o usuário uma aplicação. Uma vez instalada essa aplicação, que não era necessária, ela vai oferecer muito mais recursos, torna o serviço muito mais integrado. Bacana, é perfeito. Eu até indico que você faça a instalação das aplicações referidas ao serviço que você optar por utilizar. Mas não é necessário, porque às vezes você está ali no seu computador, beleza, instalar no seu computador tranquilo, mas e quando você vai em outro computador de outra pessoa e você quer acessar os seus arquivos, não precisa ficar com o pendrive, vai lá, abre o navegador, entra na sua conta e pega aquele arquivo. Então todos eles têm a mesma característica, de que você baixa o programinha e instala. Esse programa ele vai criar em seu computador uma pasta. Esta pasta que foi criada em seu computador, ela é uma estrutura que tudo que você jogar ali dentro, pasta ou arquivo, automaticamente será administrada por ela para colocar isso na sua conta do serviço online. Ou seja, você poupa o trabalho de ter que ficar abrindo o site, mandar para o site, volta, pega. Simplesmente ela mantém essa integração e esse processo automático. Então essa é a vantagem. E aqui a sugestão de que você utilize os serviços porque eles trabalham com um recurso gratuito. Por exemplo, o Google Disco, o Google Drive, gratuitamente ele oferece 5 GB para os usuários. O SkyDrive ele oferece, a princípio, 7 GB gratuitos para você jogar os arquivos ali dentro. Porém, estes dois serviços, eles tentam puxar a farinha para o saco deles. Quando você coloca arquivos, por exemplo, de texto na estrutura, na pastinha do Google Disco, ele vai tentar forçar com que você abra isso dentro do Google Docs. Se você jogar dentro da pastinha do SkyDrive, ele vai tentar forçar você a abrir com o Web Apps, com o Word. Então ele tem essa problemática. Já o ForShared e o Dropbox são isentos desta propriedade. Você não precisa ficar se preocupando com qual programa que vai abrir o quê. Eles não vão ficar puxando cada um para o seu lado.
E o Dropbox, inicialmente, ele oferece 2 GB gratuitos. Porém, ele funciona com uma estrutura de convites e que você gratuitamente pode atingir até 16 GB para que você possa fazer uso do serviço. E fora que os preços dele também são mais bacanas, a aplicação dele e tudo mais que ele oferece é gratuito. Só que tem mais um segredo. Para cada convite que você envia, você ganha 500 MB de espaço, ou seja, de cada convite vai aumentando em 500 MB até você chegar em 16 GB. Só que se você já receber um convite de alguém, você ao invés de começar com 2 GB, você já começa com 2,5 GB. Já começa com 500 MB a mais. Então aqui, esse endereço para você começar já ganhando esses 500 MB a mais. Eu não preciso mais. O meu Dropbox já está com 96 GB, porque já foi muito utilizado, mas é apenas já uma vantagem para que você já caia no endereço correto, já faça uso da ferramenta e assim não tenha mais preocupações. ForShare essa na mesma brincadeira aí. Por fim, um cuidado que eu quero destacar é em relação ao serviço conhecido como nuvem privada. O que é a nuvem privada? É o conceito, é a ideia de computação na nuvem, trabalhando em cima de servidores de páginas de internet, ou seja, servidores Intel, só que ela vai ser usada dentro da ideia de privada, ou seja, se nuvem é a internet, e agora eu estou dizendo que é privada, o que é a ideia da internet privada? É a ideia da intranet. Ou seja, eu vou aplicar o conceito de computação na nuvem, não é o mainframe, porque o mainframe é algo mais específico, são programas específicos. Aqui é um serviço. Eu vou colocar esse serviço dentro de uma intranet para trabalhar com ele como se ele fosse um site, como se ele tivesse todas as características de computação na nuvem. A diferença é que ele vai estar em um ambiente restrito. Então as características são as mesmas, o que muda é que ao invés de estar na internet, está na intranet. Então essa é a ideia funcional do serviço aí. Ele vem aí como uma maneira mais tranquila, mais barata e simples para substituir o serviço que era o serviço dos mainframes. Vamos a alguns exercícios para entender melhor esse assunto. Com relação às ferramentas e aos recursos disponíveis na internet, assinale a alternativa que contém uma afirmação incorreta. Webmail é uma interface da World Wide Web que permite ao utilizador ler e escrever e-mails usando um navegador. Computação na nuvem, cloud, é um tipo de computação usada pelos bancos quando estes utilizam satélites. Google Search é um serviço da empresa Google com o qual é possível fazer pesquisas da internet sobre qualquer tipo de assunto ou conteúdo, buscando textos ou imagens. Fórum de discussão é uma ferramenta para páginas de internet destinada a promover debates mediante mensagens publicadas abordando uma mesma questão. Microsoft Outlook Express e Mozilla Thunderbird são programas instalados na máquina do usuário com a finalidade de gerenciar mensagens de correio eletrônico, e-mails, recebendo-os, enviando-os, apagando-os ou armazenando-os. Espera aí, computação na nuvem quer dizer que é por satélite? Tá, o que isso quer dizer? Quer dizer que os bancos vão usar só satélite? Cuidado! Tem nada a ver uma coisa com a outra. Computação na nuvem é a forma do serviço que se utiliza da representação aí indicada com a nuvem, que para nós a nuvem representa a internet. Tem nada a ver com o satélite. Apesar de tudo, você tem aí alguns serviços bancários, exemplo aí a própria Caixa Econômica Federal, que utiliza como infraestrutura principal a conexão de satélites entre as agências e tudo mais. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Cuidado com isso aí. No resto, você tem aí as questões associadas aos serviços, clientes de e-mail aí para usar no envio e recebimento de e-mails, entre outras características tranquilas aí para você dentro das alternativas. Então, a alternativa incorreta é a alternativa B. Próxima questão. Uma página web inserida nativamente em favoritos no Google Chrome 21 será inserida automaticamente e sem a necessidade de configurações adicionais na nuvem do Google Cloud, o que possibilita que o usuário tenha acesso a essa página em outro computador. Para que você utilize o Google Cloud, você tem que ter uma conta do serviço, você tem que criar um perfil dentro do navegador e caracterizá-lo de maneira que você sincronize ele com o serviço. Similarmente ao Firefox lá Sync, que você também tem a mesma viabilidade de uso. Mas, se você tem que fazer algo funcional, você tem que fazer todo o processo e não apenas parte dele, dizer que é só adicionar os favoritos. Então tem que estar com o serviço sincronizado, tem que ter usuário e senha, então não é apenas adicionar os favoritos que vai fazer com que ele sincronize. Errada a questão aí. Próxima questão. A versão Microsoft Office 365, disponível na forma de serviço na nuvem, inclui o Word, PowerPoint, o Excel, o Outlook e o OneNote, e permite criar, editar e compartilhar documentos e mensagens instantâneas online.
Um exemplo aí de computação na nuvem, de armazenamento de dados também, claro que vinculando o SkyDrive, mas você tem a ferramenta de computação. Claro que também é uma ferramenta colaborativa, por isso a viabilidade de compartilhar, mas não apenas compartilhar o arquivo para que outras pessoas simplesmente acessem ele. Compartilhar o arquivo com a intenção de que outras pessoas editem ele simultaneamente a você, porque é uma ferramenta que também trabalha com os aspectos de ferramenta de uso compartilhado e uma ferramenta colaborativa. Então o serviço aí, como dito, correta a questão. Próxima questão. De acordo com os conceitos ligados a redes e computadores, assinale a opção correta. O Outlook Express permite acesso ao Hotmail de forma nativa, ou seja, é possível efetuar download ou ler e-mails a partir dele. No entanto, esse procedimento é inviável no Thunderbird, cujo acesso embasado em software livre é restrito aos servidores de e-mails não proprietários. É possível utilizar recursos de videoconferência em chamadas de vídeo por meio de redes sociais, Google Plus e Twitter. Contudo, LinkedIn e Facebook não possuem esses recursos. Na cloud computing, as nuvens são, por natureza, públicas, visto que são criadas, acessadas e mantidas pelos usuários da internet. Desse modo, não é factível e viável o conceito de nuvens privadas. Tendo em vista a segurança de informações, é impossível ter acesso externo à intranet institucional, pois o acesso é restrito ao público interno de uma organização onde a intranet está instalada. Browsers como Mozilla Firefox, Google Chrome ou Internet Explorer podem ser customizados, adicionando-se novas funcionalidades por meio de extensões também denominadas add-ons. Ele traz uma questão que envolve conceitos variados dentro dos assuntos de internet, redes, serviços de e-mail e computação na nuvem. Então, primeiramente, ele fala aí na primeira alternativa sobre o Hotmail. O Hotmail é um serviço de e-mail que você não deve confundi-lo com a computação na nuvem. Primeiro, que veio antes mesmo da ideia, apesar de ter muitas características similares, ele não se mistura aí os conceitos. Cuidado, tá? E-mail é uma coisa, computação na nuvem é outra. E o Outlook, mesmo sendo um produto da própria Microsoft, assim como o próprio Hotmail, há pouco que ela permitiu usar o serviço de e-mail dentro do Outlook, o Hotmail dentro do Outlook. No início, desde aí, os primeiros 10 anos de uso do serviço, ele simplesmente não permitia uma coisa dentro da outra, por questões aí de mercado, propaganda e tudo mais. E aí ele continua dizendo que é um serviço inviável, não é possível abrir o Hotmail dentro do Thunderbird. Também está errado, é possível sim. E ele ainda tenta justificar essa questão dizendo que é porque o Thunderbird é software livre e ele só funciona com e-mail que é software livre. Nada a ver uma coisa com a outra. Então é uma mistura aí de conceitos dentro da própria alternativa. Na alternativa B, ele diz que existe aí o recurso de videoconferência em algumas redes sociais, no caso aí o Twitter e o Google Plus. Sim, tem lá no Google Plus, também chamado de Hangout. E diz que isso não é possível dentro do Facebook. Não dá para fazer uma conversa por meio de vídeo. O que é uma videoconferência? É isso, uma conversa via vídeo. Não dá para fazer isso no Facebook? Claro que dá. É um errado também aí. E na outra ele mistura os conceitos, dizendo que não existe nuvem privada e que existe aí a nuvem pública apenas. Se é pública, não há privada. Não é errado. Você viu aí que tem a estrutura da que é a nuvem, como uma característica básica de ser um serviço na rede pública, no caso internet, mas também é possível ter a conceituação de nuvem privada também. Então aí é errado por conta desse apontamento. E também disse aí que é impossível acessar a uma intranet de fora dela, por fora dela. Como assim impossível acessar ela por fora? Existe aí o conceito de extranet, que faz justamente este acesso. Então, errado também. Logo, sobrou apenas a alternativa E, em que descreve-se aí que é possível instalar aí nos navegadores de internet ferramentas como os add-ons ou add-ons, que são complementos que trazem novas ferramentas, novos recursos aos navegadores de internet. Beleza. Claro, aí dando destaque à ideia da comparação entre nuvem e o serviço de e-mail. Beleza? Espero que você tenha entendido e comece a fazer uso do serviço da nuvem, principalmente o armazenamento, para que você não tenha que se estressar com backup, para que você não tenha que se estressar também com a base de carregar um arquivo de um lado para o outro, com o próprio pendrive. Então, basicamente, use o serviço das nuvens, uma vez que o backup é de responsabilidade da nuvem e não necessariamente do próprio usuário que está fazendo uso do serviço. Beleza? Forte abraço e até mais!